E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado, o seu canal de história de tudo. Bem, hoje aqui na nossa série, no nosso curso, a Ciência, História e a Bíblia, nós vamos fechar justamente, o princípio da criação e, nesse caso, o paraíso e a queda do homem e da mulher desse paraíso. Hoje nós entraremos no capítulo 3 do Gênesis, que seria a culpa original, Como nós percebemos, grande parte das informações que nós temos no Gênesis aí é de caráter geográfico, é de caráter psicológico e biológico, segundo a ciência e história. Pois a Bíblia Sagrada, ou a Torá Judaica e o Corão, que trata dessa primeira parte do Gênesis, é uma forma do homem desse período entender o mundo que ele cercava, o que era ele, as razões do corpo dele e também a própria divindade. Então a gente pode acompanhar um pouco aqui, muito interessante, a culpa original. O capítulo 3, a partir do versículo 1 aí. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então, essa era uma árvore de certa forma perigosa. Era um aviso, porque levaria até a própria morte. E aí continua, diz a serpente: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, nós estamos falando da árvore do bem e do mal, Porque existe a outra árvore, que é a árvore da vida. Nós chegaremos nela. A árvore do bem e do mal retrata justamente a questão da nossa inteligência, do desenvolvimento do nosso raciocínio lógico, da nossa imaginação, que o próprio homem percebe que ele é diferente dos outros animais. Ele começa a perceber, sabe galera, que ele tem mais capacidade intelectual do que os outros animais. Então ele pode usar a inteligência tanto para o bem e para o mal. Então essa história retrata para a historiografia, para a ciência história, que eles começam a perceber, o homem começa a perceber que ele é capaz de construir e destruir. Compreenderam? E aí continua. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, ok. Eles mesmos já estão afirmando isso. Buscar a inteligência, abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se. Até hoje esse ditado, ele é usado. Você chega para uma pessoa e fala: abre seus olhos, fique esperto, você é um cara inteligente, olha essa cegueira, abre seus olhos. Quer dizer, o termo é o mesmo desde a antiguidade, quando você quer tratar em relação à inteligência, à percepção. Compreenderam? E então, ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si, E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. Então, nesse momento, o homem, presta atenção, ele ao se tornar mais inteligente, ele se salienta para o sexo. E a grande questão de salientar-se para o sexo não é propriamente dito a relação sexual, é que ela traz a vida, ela gera outros seres humanos. Então o homem, ele vai se envergonhar do seu corpo, porque ele vai entender, que esses órgãos são quase que órgãos sagrados, são órgãos que devem ser guardados e cuidados,
né? Ele se envergonha desses órgãos expostos, compreenderam? E aí, a questão do nascimento da mesma espécie traz para o homem, tá entendendo? Uma curiosidade sobre a vida. Tanto que na Idade Antiga, na Idade Média, até vinha a Renascença, na Idade Moderna, os homens desenhavam, né, pequenos homenzinhos dentro da barriga das mulheres. Uma barriga grávida, e desenhavam um homem já em miniatura, né, sempre se perguntando como poderia vir, né, esse nascimento. Então, a curiosidade da vida, a curiosidade desse nascer, de gerar uma outra vida, é que gera a busca do homem pela inteligência. Por isso, o Gênesis, essa passagem dos Hebreus no Gênesis, traz a ideia que o pecado original foi onde teria jogado o homem na terra, onde Deus teria castigado o homem porque ele buscou a inteligência, comeu do fruto proibido. Mas o fruto proibido foi gerado pela curiosidade que o homem tinha na própria vida, de como ele gera a vida. Essa que é a realidade histórica do homem para a época. E aí continua aqui, Deus estava andando pelos jardins, né, na brisa da tarde, e o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, Senhor, porque estou nu, e ocultei-me, né, me escondi. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Ou seja, Deus fala, agora o homem tem conhecimento. Como ele sabia que ele estava nu? O que é estar nu? Compreenderam? É basicamente você estar com os órgãos que geram a vida para fora, né? Expostos. Essa é a ideia. Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então, essa relação homem-mulher é quase sempre constante. Muitas vezes os homens, né, eles são responsáveis, né, ao longo da história, pela casa, pela política, pela economia. E muitas vezes quando eles erram, eles culpam as mulheres, né? E não quer dizer que ninguém erra, a mulher erra, o homem erra e tudo mais, mas isso é quase que histórico, tá? Das relações, pode saber, não vou adentrar nesse assunto, mas é quase que histórico isso. E a mulher logo vai culpar a serpente. A serpente aqui, ela é representada, né? Ela é a representação do demônio, né? Os répteis, por estarem perto da terra, como eu já falei em algumas outras aulas do curso, da série, né? Ela é a representação do demônio, né? Então a cristandade, o judaísmo, né, o islamismo, eles sempre culpam de certa forma a ação demoníaca por um erro deles também. Então o ser humano muitas vezes ele pensa que esse mal é feito por influência de entidades espirituais, né, o demônio. E a serpente é uma representação. O dragão também será, nós veremos em outros momentos da série a Ciência, História e a Bíblia, né? E aí Deus então diz, então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e ferás dos campos. Será maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. Né? Então é como eu já disse, a serpente ela está no chão. Então aquele negócio, né? O cara caiu, o cara está no chão, o cara está na lama, né? O cara está acabado, né? E é a ideia de você também estar com perturbação demoníaca, de que o diabo está te levando para baixo. Então isso já é expressado. Deus castiga a serpente nesse sentido, né? E vai castigar a mulher também nesse momento. Ele continua aqui, né? E aí ele diz assim, ó, porém ódio entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, né? Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, uma coisa lógica do funcionamento biológico natural. Né? Todo ser humano que vai matar uma serpente sabe que a saída é bater na cabeça da serpente para matá-la.
cortar ela pelo meio, você ainda corre o risco de ser atacado por ela e ter o veneno da serpente, né? E a mulher, claro, o ser humano é atacado no calcanhar. Então é uma explicação natural, não é nem bem um castigo, né, nesse sentido. E aí Deus continua. Disse também a mulher: multiplicarei o sofrimento de teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouvistes a voz de tua mulher? E comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e em pó te hás de tornar. Então, nesse momento, nós temos uma explicação psicológica da natureza humana, e isso será uma construção mitológica na psique humana. Quer dizer, ele vai falar que vai multiplicar a dor do parto. Ora, a mulher ainda não havia nem tido um parto. Então Deus diz que vai ampliar a dor do parto. Né? A mulher nunca havia tido um parto, ela nem sabia que dor de parto era essa. Deus tinha alguma ideia de repente, a mulher, quando fosse ter filho, se viesse a ter filho, né, teria uma pequena dor e ele decidiu ampliar? Compreende? Mesmo que a gente aqui venha falar da onisciência divina, que Deus sabe tudo, início, meio e fim, né? Nós podemos dar essa resposta, mas eu sempre questiono, né? Se Deus criou o homem e sabia que o homem seria perverso, por que o criou? Porque Deus vai mandar o dilúvio, que nós veremos em outro momento da série História, a Ciência, História e a Bíblia. Né? Deus criou o dilúvio, e o dilúvio foi um arrependimento de Deus. Ora, se Deus é onisciente, ele sabia que o homem seria perverso, então ele não precisava se arrepender. Porque quando a gente se arrepende, né, é porque você não sabia que chegaria a tal situação, a tal fato, aquilo. Mas isso é um outro assunto quando tratarmos do dilúvio, eu só estou adiantando essa questão. Então é uma explicação psicológica ao longo da vida humana e um amadurecimento e desenvolvimento da evolução da sua psique em aceitar que o homem tem o papel de buscar o alimento, que a mulher tem o papel de dar a luz. Então dar a vida como fosse um castigo, mas é a vida. É o outro ser humano que você vai amar. Da mesma forma que o homem vai buscar o sustento na terra. Compreenderam? Ele vai buscar o seu sustento na terra, tá? E aí a Igreja Católica e as demais igrejas, né, cristãs concordam com essa situação. O homem deve trabalhar para tirar o seu sustento. Tanto que existe sempre aquela questão da condenação dos juros, que a Igreja Católica, né, condenou a usura, ganhar dinheiro com o tempo. O homem tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E depois a Igreja Protestante, né, principalmente o calvinista, vai dizer que não, que o homem pode ganhar dinheiro com o seu trabalho, né, a questão do tempo como um todo também, né, para a gente poder entender, mas isso retrata a ação psicológica e a aceitação da morte. O homem passa a morrer na terra e retornar ao pó como um castigo para buscar a vida eterna, para a salvação pelo pecado. Então, de certa forma, a passagem da culpa original, ela explica a relação psicológica entre o homem e a mulher, explica a aceitação biológica através da ação da psicologia na psique humana, né, de aceitar o nascimento, a dor do parto, o trabalho do homem e a morte da humanidade, retornando à terra. Compreenderam? E aí continua aqui. Adão, né, pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu, quer dizer, as peles de animais. Deus teria confeccionado as primeiras vestimentas de peles. Olha que interessante. Né? Ele traz uma explicação, que o homem agora não se vestia mais com planta, a gente se veste com pele. Então você vê que no âmbito social ali, dos hebreus, né, indo de um lugar para outro, a vestimenta de pele é melhor, tampa mais o corpo, protege mais o corpo. Não é mais a vestimenta de plantas como os índios da América, Porque nós vamos continuar aqui,
né? E vamos tratar desses índios da América. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher as vestes de peles e os vestiu. E o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. Quer dizer, se o homem comer o fruto da árvore da vida, ele vai viver eternamente, ele não vai ficar morrendo, né, nascendo, morrendo e tendo que buscar a vida eterna. Ele já terá se comido esse fruto da árvore da vida, né? E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden. Ou seja, expulsou o homem do paraíso e colocou ele ao oriente do jardim do Éden. Querubins armados de espada flamejante, né? Ele expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden. Querubins armados de uma espada flamejante, de espadas flamejantes, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, vamos pegar esse final, né? Vamos pegar esse final. Nesse momento, Deus acabou de abrir a existência de outros seres para o homem. Porque se a serpente, ela ainda é um animal, mas hoje a gente interpreta que o demônio estava na serpente, a gente já falou da existência de um mundo espiritual, de uma estrutura social desse mundo espiritual. E Deus então vai colocar querubins com espadas para proteger o caminho em relação à árvore da vida. Então Deus começou aqui, nesse terceiro capítulo do Gênesis, a abrir uma estrutura hierárquica, política, social existente nesse mundo espiritual. Então a gente percebe no Gênesis que existe um outro mundo. Ele começa a trazer essa explicação religiosa, psicológica, que seja, da existência de outro mundo e outros seres. Então não existia só Deus e Deus criou o homem, né? Já existia o demônio e existia querubins, né? Existiam os anjos, mas esses anjos nós veremos ao longo da Bíblia, os arcanjos, os querubins, os serafins. Então é um trabalho do querubim. E observe que Deus fala, né? Aqui, ó, e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, ou seja, inteligente, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida. Quer dizer, Deus está falando com esses seres, Deus está falando com outros seres. Ou seja, Deus não estava sozinho ali, mesmo que ele teria criado tudo, até esses outros seres, ele está falando com esses outros seres, olha que interessante. Então, o capítulo 3 do Gênesis, além de trazer toda essa formação psicológica e biológica para o ser humano, como nós já citamos, ele abre também esse caminho teológico, olha só, esse caminho teológico desse mundo desconhecido, desse mundo de um inconsciente na mente humana. Compreenderam? E aí, galera, né, o homem é jogado à terra para trabalhar e a mulher ter seu filho e serem parceiros e dar origem ao homem. Adão e Eva terão 2 filhos, Caim e Abel, devido a diferenças entre eles, devido a invejas e ciúmes da relação de Caim e Abel com Deus. Caim acabou matando Abel, quer dizer, é um dos primeiros assassinatos do mundo, que nós veremos num outro momento, né? Porque a gente está fechando a nossa série A Ciência, História e a Bíblia, né? Hoje, né? Com esse aqui, é o último episódio, e a gente fecha ele, no qual também nós devemos ressaltar o seguinte. Como eu disse, a história é a ciência que eu estudo o homem no tempo. E tudo que o homem faz são pensamentos de estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas, e as suas ideias se relacionam com essas estruturas, e as suas atitudes de guerra também se relacionam com essas estruturas. Então observe que o próprio Deus já traz a questão da espada, querubins com espada para proteger o caminho. Então esse militarismo já está presente na vida humana, já desde os primórdios teológicos ou históricos da humanidade. E tem uma situação muito interessante para a gente entender como o homem tem suas mentalidades. Você tem a história das mentalidades. O homem enxerga durante um período determinado fato, situação e o mundo daquela forma. E depois, devido às suas descobertas, às mudanças do mundo, ele vai transformando seus pensamentos e tendo novas visões. Então, o que acaba acontecendo, para a gente comprovar historicamente, com a ciência história, essa interpretação da história em relação a essa primeira parte do Gênesis, é justamente que nas grandes navegações, os navegantes, ao chegarem na América, pensaram que a América era o paraíso. Claro, pô, você imagina, galera, o cara chega aqui na América,
E aí ele vê as pessoas nuas, convivendo com feras, bestas selvagens, sabe? Você tem um índio convivendo com os animais, com a floresta em abundância. O paraíso era abundante. Frutos, alimentos, peixes, aves, e convivendo com feras selvagens. Os homens e as mulheres sem vergonha um do outro. Então, quando os navegantes chegaram aqui, muitos deles pensaram que era o paraíso. Ao retornarem na Europa, com as caravelas e as naus, eles falavam, olha, nós descobrimos o paraíso, ele é na Terra. Muitos se pensavam isso na época, ali no fim do século XV, início do século XVI. E aí, nesse momento, tem uma coincidência muito interessante, que a Igreja Católica estava construindo o Vaticano, o Papa Júlio II estava construindo hoje o Vaticano que você conhece, a Basílica de São Pedro, e nós tivemos uma situação que foi a seguinte: nós estávamos tendo a construção da Capela Sistina, que ficou conhecido Capela Sistina por causa do Papa Sisto. E a igreja havia contratado o famoso pintor e escultor renascentista Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Michelangelo estava pintando o paraíso, nesse momento que os europeus chegaram à América. E Michelangelo estava pintando o paraíso igual à visão bíblica, que eram os homens nus e as mulheres convivendo com feras selvagens numa terra extremamente abundante, já que a Europa não tem tanta abundância de alimento assim. Suas florestas não são tão frutíferas quanto a nossa, o clima não é tão propício, não se tem tantas especiarias. A Europa tem que importar um monte de coisa. Então, nesse momento, o Papa, ele fala, caraca, não tem condições de usar isso, porque o paraíso não é aqui na Terra. Como estão dizendo que o paraíso é nessa tal de América agora? E aí ele vai pressionar Michelangelo em mudar a pintura. E Michelangelo vai pintar, então, o paraíso nesse momento de forma bem simplória. Ele pinta, né, a árvore, né, do bem e do mal ali, Adão e Eva, já com as figueiras, a serpente, entendeu? Só para dar a ideia do fato. Ele não pinta mais aquele paraíso abundante que era o Jardim do Éden, porque não podia ser. Então é o que a história ela mostra, né, como vocês podem perceber nessas imagens todas que foram passadas aí. Muitos pintores, não só Michelangelo, pintores, escultores, quando eles viram a América, quando eles ficaram sabendo da América, na verdade, eles se inspiraram na América para criar o paraíso que estava escrito na Bíblia. Eles fizeram a comparação, a igreja não conseguiu evitar essa visão de paraíso farto das pessoas nuas com as feras selvagens e estando na floresta, porque isso estava na Bíblia, o europeu não vivia isso, mas quando chegou à América isso existia. Então a visão de paraíso para a igreja a partir do século XVI não era mais essa visão de Éden como um jardim relacionado à América. O paraíso passou a ser algo mais espiritual, de concepção mais espiritual e menos material, terrena, devido a esse fato. Galera, espero que tenham gostado da nossa série, do nosso curso A Ciência, História e a Bíblia. Brevemente teremos outras séries desse tipo, outros cursos assim, tratando de outros assuntos. E também teremos uma série de comentários sobre personagens bíblicos e tudo mais. Se gostou aí, dê o seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, indique a série da Bíblia para outros colegas que gostam aí também, tá ok? Às vezes o pastor da sua igreja para ver, né? Também o padre que você conhece, é importante para justamente entender a análise histórica da Bíblia no sentido da interpretação geográfica, psicológica e biológica, tá ok? Se inscreva no canal, tá ok? Marca o sininho para receber suas notificações, porque agora você já ficou historizado. Um abraço!